dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 28 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar de problemas obrigando a Apple a tirar do ar o iOS 9.3, França multando o Google pelo direito de ser esquecido, corridas de Fórmula E em realidade virtual, Microsoft pedindo desculpas pelo experimento da TEI, Google e Yahoo trabalhando em e-mails totalmente criptografados, FBI pagando $15 mil para a empresa israelense Cellbrite, pessoas sendo mais sinceras com smartphones do que com os próprios médicos, Amazon ensinando a fazer um Amazon Echo caseiro e o Google disponibilizando as coleções Nick gratuitamente. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje dando uma dica bem bacana para quem gosta de aplicar filtros em fotos e quer ir além dos filtros oferecidos pelos apps de fotografia que existem para smartphones. No final da semana passada, o Google anunciou que vai passar a disponibilizar gratuitamente a coleção Nick, que consiste basicamente de 7 plugins para computador, para programas tipo Photoshop, Lightroom e o Aperture, e eles oferecem recursos bem legais e bem completos para edição de imagens. Quando o Nick foi lançado, o pacote custava $500, aí o Google comprou a empresa e baixou o preço da pacoteira para 150 obamas, e no final da semana passada, o Google anunciou que vai deixar de cobrar pelos plugins, o que é bacana, mas vai ser melhor ainda se eles continuarem desenvolvendo e melhorando os plugins, mesmo que agora eles sejam gratuitos. Se você quiser baixar os plugins da coleção Nick, tem um link para o download deles aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar da Amazon, que parece ter encontrado um jeito bem interessante de aumentar o alcance dos serviços da empresa e do Amazon Echo, que é aquela espécie de caixa de som conectada à internet com uma assistente de voz embutida, sem que ela tenha que necessariamente vender mais unidades do Amazon Echo. Isso porque no final da semana passada, um funcionário da empresa chamado Amit Jotwani publicou um guia que está aqui na descrição do episódio, que ensina a transformar uma caixa de som portátil comum em uma espécie de Amazon Echo caseiro, com a ajuda de um sistema Raspberry Pi 2 que custa uns $40 e mais alguns componentes. O guia está disponível no GitHub e ele é bem detalhado, bem comprido, explica direitinho o passo a passo do que você tem que fazer para construir o seu Amazon Echo caseiro, e é bem legal ver essa iniciativa da Amazon. A empresa sabe que quanto menor for a barreira de entrada para o ecossistema dela, mais ela vai vender em serviços e produtos nativos, e por isso ela resolveu abrir mão dos $180, que é quanto custa um Amazon Echo de verdade, disponibilizando o projeto dele gratuitamente para quem tiver interesse em montar. Se você resolver montar o seu Amazon Echo caseiro, manda uma foto ou um vídeo dele funcionando pra gente que a gente vai querer ver. Agora eu quero dar uma dica de leitura bem interessante de uma matéria que saiu no New York Times, que diz que as pessoas são muito mais sinceras e precisas com as informações que elas registram em aplicativos de saúde do que as informações que elas passam para os próprios médicos. Além disso, eles também falam a respeito do impacto que isso vem causando na medicina em geral. De acordo com a matéria, as pessoas geralmente ficam muito mais à vontade para registrar dados em aplicativos de menstruação, por exemplo, então de fazer pesquisas a respeito de sintomas estranhos no Google, do que para conversar a respeito dessas coisas com o médico. Por conta disso, os médicos vêm recorrendo a aplicativos para ajudar na coleta de dados, tanto para estudos coletivos quanto para atendimento a pacientes individuais. Eles dizem que isso abre uma enorme avenida de possibilidades para estudos muito mais confiáveis e exatos em praticamente todos os campos da medicina, em especial em relação a assuntos que são uma espécie de tabu. Bem interessante essa matéria do New York Times. Se você se interessa por esse assunto e tiver uns minutinhos para ler, pega o link aqui na descrição do episódio porque vale a pena. Na semana passada, eu comentei aqui que o FBI tinha pedido para suspender a audiência do recurso da Apple, no caso do iPhone com iOS 8 de São Bernardino, porque uma empresa israelense chamada Cellbrite tinha entrado em contato com o FBI, dizendo que eles tinham como acessar as informações do aparelho. Os detalhes a respeito desse contato eram meio escassos, na verdade não tinha nenhuma confirmação oficial de que era mesmo a Cellbrite que estava ajudando o FBI no caso, mas no final da semana passada surgiu a informação de que o FBI tinha feito um depósito de um pouco mais de $15 mil para a operação americana da Cellbrite. Essa informação apareceu nos registros públicos obrigatórios de gastos do governo, e apesar desse registro não detalhar exatamente qual foi o motivo do pagamento, a essa altura não restam muitas dúvidas de que é mesmo a Cellbrite que está ajudando o FBI nesse caso, e que o FBI já pagou pela inteligência ou pelo software que a Cellbrite tem, que serve justamente para destravar iPhones rodando o iOS 8. Se esse investimento do FBI vai valer a pena ou não, a gente vai descobrir até o dia 5 de abril, que é o prazo máximo que o FBI tem para responder no tribunal se eles querem ou não tentar obrigar a Apple a destravar o iPhone. Ainda sobre criptografia, o site Motherboard publicou um post que diz que o Google e o Yahoo vêm trabalhando em sistemas de e-mail totalmente criptografados, o que é conhecido como sistema criptografado de ponta a ponta. Esse é um assunto que vem rolando desde 2014, quando Edward Snowden publicou informações comprometedoras de espionagem por parte do governo americano, e empresas como o Yahoo e o Google prometeram que iam aumentar a segurança dos e-mails deles com criptografia ponta a ponta, mas o tempo passou, o assunto deu uma esfriada e reacendeu agora com essa confusão toda do iPhone de São Bernardino. O site Motherboard entrou em contato com as empresas para perguntar em que pé que estavam esses projetos lá no Yahoo e no Google, e os dois disseram que seguem trabalhando nisso, mas surpreendentemente é o Yahoo que vem investindo mais do que o Google em recursos para cumprir a promessa que eles tinham feito.
Fechando a matéria, o Motherboard disse que nenhuma das empresas quis dar um prazo de lançamento para esses recursos de criptografia total nos e-mails e aproveita para indicar produtos e serviços que já oferecem esse tipo de segurança, como por exemplo o Mailvelope, o Mailpile, o Tutanota e o ProtonMail. Agora eu vou falar sobre a Microsoft. No episódio de sexta-feira, aliás, teve episódio na sexta-feira, viu? Se você viajou e não ouviu, pode baixar depois desse que tem coisa bacana por lá. E uma dessas coisas que eu falei no episódio de sexta foi sobre a Tay, que foi uma espécie de conta do Twitter controlada por inteligência artificial que a Microsoft lançou no meio da semana passada, mas que foi tirado do ar em menos de 24 horas porque o robô dele estava programado para evoluir e aprender conforme ele fosse interagindo com as pessoas, e foi preciso só um dia para ele virar um troll completo, fazendo declarações racistas, homofóbicas e preconceituosas para quem quisesse ouvir. Eu comentei aqui que a Microsoft ainda não tinha feito nenhuma declaração oficial a respeito da coisa toda, mas no finalzinho da semana passada, a empresa publicou um pedido de desculpas pelo experimento e disse que o problema foi que algumas pessoas encontraram e exploraram uma falha na programação deles para estragar a Tay e transformar ela numa espécie padrão de troll da internet. A Microsoft disse que esse não foi o primeiro experimento deles com um bot inteligente que conversa com as pessoas, eles falaram que tem um projeto parecido na China, inclusive esse projeto é usado por mais de 40 milhões de pessoas, mas no caso da Tay, existia uma brecha bem específica no padrão de aprendizagem do bot e o pessoal encontrou e explorou isso. Eles disseram que assumem total responsabilidade pela falha e pelo fato deles não terem previsto essa situação e disseram que vão usar essa experiência como uma lição importante para seguir investigando esse segmento da tecnologia. Agora eu vou falar de um experimento bem legal que a organização do Campeonato Automotivo Fórmula E vai fazer, possibilitando que qualquer pessoa consiga visualizar uma reconstituição perfeita da corrida, utilizando ou a visão dos pilotos, o pessoal vai conseguir ver como foi a corrida do ponto de vista de qualquer um dos 18 pilotos, inclusive com as transmissões de rádio que acontecem durante a prova e tudo mais, ou então utilizando diversas câmeras virtuais distribuídas pelo percurso. Além disso, as pessoas também vão poder passear pelos paddocks, ou então navegar numa espécie de modo de voo livre pela reconstrução virtual de cada uma das corridas. Essa experiência, que por enquanto vai ser gratuita, vai ser oferecida para download nas lojas virtuais do Oculus Rift, do HTC Vive e do PlayStation VR, e a organização falou que os downloads vão aparecer poucos dias depois de cada corrida. Eles disseram que tentaram aumentar o alcance da brincadeira, tornando tudo isso possível com o Gear VR da Samsung e com o Google Cardboard, mas eles acabaram desistindo porque teriam que diminuir muito a qualidade da experiência para disponibilizar essa compatibilidade, e eles acharam melhor não fazer isso. Uma outra coisa legal que vai pintar nessa experiência vai ser a possibilidade de conversar em tempo real com outras pessoas que estejam acompanhando a reconstrução virtual da corrida ao mesmo tempo, e de acordo com o pessoal do The Verge, tanto a organização da Fórmula E quanto a Virtually Live, que é quem está por trás da brincadeira toda, eles querem disponibilizar a capacidade de acompanhar esses eventos ao vivo a partir da corrida de Paris, que está marcada para o dia 23 de abril. Bem legal! E falando em Paris, no episódio 91 do Loop Matinal, eu comentei aqui que uma comissão europeia tinha ordenado ao Google a aumentar a abrangência da aplicação do direito de ser esquecido, que é uma lei europeia que obriga o Google a, sempre que um usuário europeu pedir, remover dos resultados da busca quaisquer links relacionados ao nome da pessoa em questão que possam difamar ou causar constrangimento. Eu comentei aqui que antes isso só valia para os domínios europeus do Google, ou seja, um resultado que era removido no Google francês continuava aparecendo no Google americano, mas que essa nova regra obrigava a empresa a aplicar o direito de ser esquecido em buscas feitas em todos os domínios do Google e não só nos domínios europeus. Na época, o Google tentou dar um migué, eles adotaram essa mudança de um jeito meio malandro, e o resultado proibido deixava de aparecer no google.com ou no google.com.br, por exemplo, quando a busca era feita a partir de um país europeu. Mas esse mesmo resultado continuava aparecendo no google.com.br, por exemplo, para usuários fora da União Europeia. Por conta dessa roubada no jogo que o Google deu, a França ordenou a empresa a pagar 100 mil euros de multa, isso dá um pouco mais de 410 mil reais, e disse que vai lutar para fazer o Google implementar essa regra do jeito certo. É claro que 100 mil euros não faz muita diferença para uma empresa que fatura 66 bilhões de euros por ano, mas é bem provável que outros países sigam o exemplo da França na tentativa de obrigar o Google a implementar o direito de ser esquecido do jeito que eles pediram, sem que o Google fique tentando roubar no jogo para preservar os resultados de busca. Agora eu vou falar do iOS 9.3, que tem sido um motivo de uma bela dor de cabeça tanto para a Apple quanto para os vários usuários que vem enfrentando uma variedade de problemas que vão desde travamentos na hora de ativar o aparelho, o que deixa o iPhone ou o iPad inutilizado, até bugs com links no Safari e no Mail que congelam e fecham o aplicativo, dificultando bastante a navegação. Por conta de todos esses problemas, a Apple removeu a atualização do iOS 9.3 para diversos aparelhos, incluindo iPads mais antigos e o iPhone 5S, e prometeu que está trabalhando numa solução a ser liberada nos próximos dias.
A Apple já voltou a disponibilizar o iOS 9.3 para o iPad 2, mas enquanto isso, muita gente que tenta atualizar iPads de outras gerações e vários modelos dos iPhones não consegue encontrar atualização. Isso vem confundindo bastante gente, porque a pessoa escutou a semana inteira que saiu o iOS 9.3, mas na hora de atualizar o iPhone dela essa atualização não aparece, aí ela deduz que é o aparelho dela que deve estar com algum problema. Por conta disso, se o iOS 9.3 não está aparecendo no seu aparelho, e pelo número de perguntas que eu recebi no Twitter no feriado inteiro, isso parece estar acontecendo com muita gente mesmo, o negócio é esperar. É bem provável que a Apple esteja correndo para disponibilizar uma atualização do iOS, provavelmente um iOS 9.3.1, que se tudo der certo, vai corrigir todos esses problemas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!